Eu achei excelente, assim, todas as coisas que vocês trouxeram, e não sei se vocês ficaram com essa impressão, mas de muita gente com experiência, com estudo, de bastante tempo, de disponibilidade. Olha quanta coisa pode acontecer, né? Agora, nós temos então o desafio de pensar o Centro Espírita enquanto uma instituição que tenha espaço para tudo isso, para o desenvolvimento dos nossos potenciais. A gente precisa pensar essa questão dos perfis de liderança, os perfis de autonomia, para encontrarmos caminhos para o melhor direcionamento disso. E aí, como eu disse para vocês, vamos pensar algumas estratégias. Meu Deus, que inveja desse bolo. Chega esfregando na cara da gente. Eu só dei o tempo de salgado, mas eles vão guardar um pastelzinho de nata para mim. Então, o que eu estou avaliando é que dentro de muitas dessas demandas que vocês trouxeram, a gente pode pensar um espaço, um momento, para fazer uma discussão sobre a questão da gestão de pessoas, do desenvolvimento de trabalhadores, de busca de estratégias, perfis de lideranças. Tem muitas coisas legais dentro disso, porque nós acabamos investindo muito tempo em relação a poucos resultados, porque nós temos muitas pessoas fazendo as mesmas coisas em diferentes lugares e poucas pessoas pensando no coletivo. E quem sai prejudicado nisso? Todos os centros espíritas, porque fica todo mundo repetindo muitas coisas, se esforçando para fazer manutenção de mesmas coisas. A gente fica se esforçando para fazer mesmas coisas, quando nós precisamos dar alguns passos diferenciados. Porque o centro espírita, nessa estrutura que nós temos, focando em grupos de estudo da mediunidade, seus grupos de estudo, suas palestras, alguns com evangelização, desse jeito não vai dar o passo diferenciado que a gente precisa construir no movimento espírita. Se cada um tiver fechado no seu mundinho, nas suas tarefas, fazendo os seus grupos, nós vamos crescer um pouco, porque, claro, inevitavelmente vai crescendo, vai vindo mais brasileiro para o exterior, alguma coisa vai acontecendo, mas não com o diferencial que nós poderíamos fazer numa sociedade. Para que a gente faça diferença numa sociedade, então, o convite que eu deixei para vocês é de pensarmos um segundo momento do movimento espírita no exterior, que o primeiro foi de criar os grupos, de consolidar os grupos. Mas agora a gente começa um outro momento no movimento espírita, de começar a pensar novas estratégias, de começar a pensar trabalhos mais elaborados, de começar a pensar essa questão de diferentes tipos de gerenciamento, de perfis de liderança, para estabelecermos estratégias que sejam do âmbito coletivo. Porque vocês entendem quando eu digo que é um segundo momento? Então nós temos as diferentes casas, e aqui isso é uma estrutura básica. Agora a gente pode dar um passo de pensar o coletivo. E o coletivo exige sairmos das estratégias que temos para começar a pensar novas estratégias, né? Então isso nós vamos pensar um momento específico. Mas para somar a isso, dentro do que cabe nesse coletivo, existem alguns elementos da doutrina espírita que poderão nos auxiliar a pensar novas estratégias. Porque eu estou convencido de que a gente pegou o pensamento, ou poderíamos dizer a filosofia da Igreja Católica e trouxe para o centro espírita. Mas não conseguimos absorver a filosofia espírita. Então nós mudamos termos. Não é o demônio, agora é o problema da obsessão. Não é o Deus que ferra, punitivo, agora é a lei de causa e efeito. Mas não mudamos a forma de pensar. E enquanto nós ainda estamos na forma de pensar, na filosofia católica,
esse modelo de centro espírita é suficiente. Porque você vai lá, assiste a palestra, toma o passe, vai para uma mediúnica, atende uns espíritos e parece que você já realizou a sua tarefa. Porque o pensamento que predominou na Igreja Católica e que ainda permeia muitos de nós é um movimento focado na culpa, no sujeito pecador que precisa fazer algo para se livrar da culpa. Esse movimento hoje para nós é completamente retrógrado em relação ao pensamento da doutrina espírita. Nós não vamos ao centro espírita para cada um aliviar a sua culpa, para ver se a gente se livra dos pecados e a gente merece um nosso lar, um hospital esperança, uma coisinha boa lá do outro lado. Pelo amor de Deus, esse pensamento é medíocre em relação a tudo que Kardec e os Espíritos já nos trouxeram. E, no meu entendimento, o maior rompimento que nós temos a realizar, que diferencia a filosofia católica da filosofia espírita, é a educação moral. A nossa concepção de educação é completamente diferente. Mas a gente não estudou Kardec. Kardec como um educador, que nos traz referências importantes a respeito do processo de transformação moral. Porque na lógica da cultura da culpa e do pecado original, que veio lá daquela cretina daquela Eva, que comeu a tal daquela fruta, instigada pela danada daquela serpente, que precisa ser morta, não tem nada a ver com o pensamento espírita. Se nós pensarmos por esta via, nós vamos realizar alguns trabalhos, alguns grupos, e é muito do que a gente já tem. Agora, se nós pensarmos numa filosofia que tem como pressuposto Kardec o processo de educação moral, os nossos trabalhos, eles são muito diferentes. Um exemplo básico que eu dou para vocês é a lógica da palestra. Se a gente começar a entender Kardec um pouco mais sério, a gente começa a investir muito menos energia na palestra. Porque a palestra, ela ainda é muito nosso produto da Igreja Católica. Assiste a missa, ajoelha, levanta, depois de 5 vezes ajoelhando, fazendo umas falas junto com o padre, você nem sabe mais o que você está fazendo, todo mundo ajoelha, todo mundo levanta, daí tem a hora que abraça todo mundo que está do lado, para fingir que a gente se conhece, que a gente se gosta, joelho, levanta, e vai embora. É muito parecido a nossa palestra. A gente não conhece as pessoas, a gente não sabe quem veio, a gente não sabe por que veio. Tem gente na palestra que estava pensando em suicídio hoje de manhã, tem gente que vai sair dali e vai usar droga, tem gente que está perdido de tudo que é jeito, gente angustiada, gente deprimida, e nós estamos ali fazendo a palestra sem saber quem são essas pessoas, sem oferecer acolhimento, sem fazer diferença na vida delas. E isso, gente, não tem nada a ver com Kardec. Ele ainda dizia: é preferível uma assembleia, 20 grupos de 10 pessoas a uma assembleia de 200. E isso é Kardec. É preferível 20 grupos de 10 pessoas a uma assembleia de 200, que ele diz lá no Obras Póstumas. Então, aí nós estamos falando de Kardec. Pessoas que se conhecem, que se vinculam, que se ajudam, porque está todo mundo perdido no sentido moral, mundo de provas e expiações, predomínio do mal, todo mundo desequilibrado, uns o desequilíbrio aparece mais, outros o desequilíbrio aparece menos, mas está todo mundo no mesmo barco, porque se nós fôssemos almas nobres e equilibradas, nós não estávamos na Terra. Todo mundo no mesmo barco, tentando se ajudar para o nosso próprio processo de desenvolvimento moral. Se nós começarmos a refletir mais sobre este conceito de educação moral, a nossa evangelização sofre vários impactos. Porque a gente muitas vezes, eu não sei como vocês fazem evangelização, mas o pessoal pega uns currículos, vai dar aula, antecedente do cristianismo, Moisés, não sei o que, as crianças chegam com 12 anos, já não aguenta mais, porque aquele currículo ficou repetindo um ano, outro ano, mas com 12 anos as nossas crianças já estão completamente envolvidas com a questão da sexualidade, já estão completamente envolvidos nos preconceitos, no bullying, um monte de coisas acontecendo, e a gente está lá falando de Moisés.
Então, nós temos temas que são emergenciais. A gente está vendo processos de traição dentro dos centros espíritas, o coordenador do grupo mediúnico, com o dialogador, com não sei o que, dentro do centro espírita, as pessoas estão traindo, né? Porque você está ali atendendo espírito, chega ali, conversa, sente o perfume da moça, conversa outro dia, aí ela vem, ai, mas não foi tão bom teu atendimento, aí começa a me valorizar, minha mulher, meu marido em casa nunca me valorizou, vai dando um gostinho, um negocinho, daqui a pouco a gente está vendo grupos que a gente está discursando uma coisa, mas vivendo completamente outra. Por esses dias nós tivemos um problema sério lá no Paraná, de uma casa onde o coordenador do grupo mediúnico com a dialogadora, os dois eram casados. Os dois começaram a ter envolvimento dentro do centro espírita e foram pegos fazendo sexo dentro do centro. E veja, nós não estamos falando de gente louca, desequilibrada, porque era um coordenador de reunião mediúnica, um dialogador de reunião mediúnica, mas que não estamos entendendo a pegada da educação moral. A gente está falando de doutrina espírita para o mundo lá fora, para pessoas lá fora, e a bomba está correndo aqui dentro, a coisa está acontecendo aqui dentro e a gente não está vendo. Então, na hora que a gente pensar em educação moral, isso tem um impacto nos nossos grupos de estudo, isso tem um impacto na evangelização, isso tem um impacto na administração do centro, isso tem impacto em tudo. Entender a proposta de educação moral de Kardec gera uma modificação muito grande no centro espírita, na nossa forma de administrar e de conduzir os trabalhos. Então eu acho muito importante nós resgatarmos alguns textos, alguns elementos de Kardec, e além do Livro dos Espíritos, que eu vou trazer algumas passagens para vocês, tem esse livrinho aqui, e já está tudo acabado, porque para onde eu vou eu levo, e já li 500 vezes esse livro, e continuo lendo, e cada vez que eu leio eu acho elementos novos, que é de Hippolyte Léon Denis Vaillant, de Kardec, quando pedagogo, se não me falha a memória, ele tinha 25 ou 26 anos, quando ele escreve esse texto, ele ainda nem conhecia doutrina espírita, tudo estava por vir, mas ele já traz elementos ou primórdios da educação moral que vai consolidar em O Livro dos Espíritos. E esse texto é bem importante. Lá no Ildefonso Achal, ela trabalha todo coordenador de grupo de estudo, quando assume ou quando quer começar o grupo de estudo, ela coloca como obrigatoriedade ler esse livro. Como é que chama? Plano proposto para a melhoria da educação pública. Ele faz uma crítica à educação francesa e estabelece aqui algumas diretrizes, isso há 180 anos atrás. E sabe o que é o mais triste? Plano proposto para a educação pública. Sabe o que é o mais triste? É que aqui, deixa eu me ajeitar porque o Fabrício vai tirar uma foto. Tem até um calor. Aqui, Allan Kardec faz uma crítica. Olha o que eu vou falar, você presta atenção. Allan Kardec faz uma crítica a um determinado modelo educacional. Isso há 180 anos atrás. Hoje, no centro espírita, o modelo educacional que nós utilizamos é esse que ele criticou. Vocês estão entendendo o gráfico? Nós usamos um modelo de gestão e de educação. Quando eu digo educação e gestão é a mesma coisa, porque a gente trabalhar no centro é um modelo de gestão, mas que tem a base na educação. Então é tudo a mesma coisa. Hoje, os nossos métodos educacionais e a forma como nós gerenciamos o centro espírita, o modelo educacional que está por trás do gerenciamento do centro, da coordenação dos nossos estudos, da palestra pública, é o mesmo modelo que ele havia identificado há 180 anos atrás e desceu o cacete. A gente usa então o modelo educacional no centro espírita para ensinar Kardec, que foi justamente o modelo que ele criticou. Vocês entendem a nossa incongruência? Que modelo é esse? É o modelo de educação que formava as pessoas para a indústria. Um modelo educacional que tinha como perspectiva
enquadrar um ser humano para ele ser determinada coisa. Não leva em consideração reencarnação, porque nós já somos muito antes disso agora. Não leve em consideração a pluralidade das existências e de que isso aqui não é para ficar bonitinho nessa vida. O nosso modelo de educação é pensando numa proposta a longo prazo. Então não leve em consideração a pluralidade das existências, não leve em consideração a vida após a morte, não leve em consideração que o mal que hoje predomina no meu comportamento, ele vem de dentro e não vem de fora. Não leve em consideração que a transformação do ser humano não se dá de fora para dentro, mas se dá de dentro para fora. Para trabalhar na indústria, no tempo da Revolução Industrial, o que importava? Importava que o sujeito é reencarnado, que vem de dentro para fora? Não importa nada. Você cala a boca, você não tem que pensar, você não tem que questionar, porque você precisa reproduzir comportamentos. Na hora que tocar o sinal, você tem que estar já no teu posto de trabalho para começar a execução da tua tarefa. E vai ter que executar bem certinho até tocar o próximo sinal. E se organiza bem direitinho para que nos 15 minutos você faça o teu lanchinho, porque daqui a pouco vai tocar de volta e você... Se vocês olharem o que a escola durante muito tempo fez com a gente, foi um enquadramento de reprodução de regras irrefletidas. Aí agora nós estamos numa sociedade mais autônoma. A gente precisa criar, a gente precisa pensar, a gente precisa estabelecer novas estratégias. A gente não está dando conta. Porque os grandes profissionais que fazem diferença na nossa sociedade não foram os profissionais que fizeram as coisas enquadradas e bem bonitinhas. A geração de alguns de vocês aí, que não é a mesma que a minha, vamos deixar claro. A geração de alguns de vocês era bonito você ter entrado e se aposentar na mesma empresa. Era um ar de, olha que maravilha, eu só tive um emprego na minha vida. Era uma honra. Porque é sinal de que você fez tudo bem direitinho, que você executou tudo bem direitinho, você não deu motivo nenhum para falarem mal de você. E você ficou 35 anos naquela empresa. Hoje em dia, um profissional que fique 20 anos na empresa, nem precisa 20 anos, 5 anos na mesma empresa, no mesmo cargo, ele é mal visto pelo mercado. Porque alguma coisa errada está acontecendo. 5 anos na mesma empresa, no mesmo cargo, desenvolvendo a mesma tarefa, você tem alguma coisa errada. Você não está progredindo. Ele é um bom funcionário e a empresa não quer que ele saia, aumenta o salário. Mas ele vai se desenvolver. Se ele é um bom funcionário, então ele vai assumir outros lugares, ele vai trabalhar de outras maneiras. Se ele for um bom funcionário, ele não vai ficar parado. Porque são 3 anos, não nem 5. 3 anos. Ficar mais 3 anos no mesmo cargo, mas a empresa está mal vista no mercado. Você vai ter dificuldade. O que você está fazendo ali? Você está acomodado, você não quer se desenvolver. Se você for tão bom para fazer o que você faz, então você vai qualificar pessoas, você vai desenvolver projetos, você vai fazer planeação, alguma coisa você vai fazer se você for bom para isso. Né? Então 3 anos é pior ainda. Né? No banco que eu trabalho, a cada 2 anos, a troca, a diretoria Cada 2 anos. Gente, vamos parar essa conversa, porque já está começando a dar uma agonia. Eu estava nos 5 anos e já estava meio agoniado. Aí vamos para 3, vamos para 2. Porque 2 anos ou... Então, vocês entendem a lógica? Nós, na cultura de hoje, se você tiver um pai que não tenha flexibilidade, que não tenha disponibilidade para educar os filhos, ele enlouquece. Se ele quiser educar os filhos do mesmo jeito que ele foi educado, se ele tiver regras rígidas, se ele tiver um nível de exigência que não souber dialogar, ele enlouquece. Num relacionamento, dá para levar um bom relacionamento se você não tiver capacidade de pensar, de criar. Eu falava para os meus pais, para todos os meus amigos deles, gente, vocês não sabem como tratar as coisas no casamento? Vocês não sabem conversar? Tá, você queria desse jeito, eu queria desse jeito, vamos reorganizar, vamos fazer combinados. Ah, mas a gente já conversou, aí a gente reconversa, aí a gente busca novas estratégias. O ser humano hoje precisa ser criativo, precisa enxergar o mesmo fenômeno por diferentes anos. Um casamento que não se reinvente de tempos em tempos, afunda. Ou cada um vai para o seu quarto. Eu fico imaginando como que é aqui em Londres, porque as casas são tudo pequenas, né? Porque lá no Brasil a gente compra uma casa grande, bem fácil. Aí vai cada um para o seu quarto e fica ótimo. E aqui, se as casas são pequenas, se a maioria das pessoas não tem um monte de quarto para ir, faz o quê? Tem que ficar dormindo na mesma cama, um virado para o lado do outro, não existe relacionamento e a gente vai levando uma vidinha medíocre.
E quando morre eu ouvi isso de tantas pessoas, Marta, me sinto até culpada. A maioria é mulher falando, né? Eu me sinto até culpado, porque teve uma parte minha que se sentiu tão aliviada depois que ele morreu, porque a gente já não tinha mais casamento, a coisa já não ia, era aquela presença, aquela coisa assim. Agora eu me sinto tão mais leve em casa, porque não soube reinventar a relação, porque não soube repensar, porque não buscou. Então veja que aquela escola que formatava o sujeito para reproduzir comportamentos, ela não dá mais conta de hoje em dia. Só que, qual é o nosso modelo no centro espírita? É ainda o de reprodução de comportamento. As nossas palestras, elas ainda são muitas dizendo como tem que ser. Espírita que é espírita, espírita não isso, espírita aquilo. Aonde se leu em Kardec? Espírita não isso, espírita aquilo. Eu sempre questiono as pessoas, aonde você leu em Kardec? E aí a gente vai retomar a questão de que nós não estamos trabalhando com a filosofia essencialmente espírita, nós ainda estamos com a mesma filosofia católica agora em termos espíritas, mas não mudamos a forma de pensar. E pensar a educação moral é um rompimento. Vocês se preparem, porque hoje a gente tem como proposta fazer um rompimento com o discurso moralista, com o discurso impositivo, com um discurso que determina o comportamento alheio, mas a partir do que o Marlon pensa, porque o Marlon é um psicólogo frustrado, que não tem trabalho, não tem bom dia, resolveu ficar passeando pelo mundo para dar curso? Não, baseado em Kardec. Que eu podia pensar, né? Psicólogo frustrado, não tem mais o que fazer, se sentindo inferior, aí resolveu sair passeando pelo mundo. A primeira grande questão que começa a dar um tchutchu na nossa cabeça está no comentário que Allan Kardec faz. Eu tenho ali o slide, mas eu queria só retomar com vocês. Na lei de trabalho, é difícil de a gente achar essa questão, porque Kardec não tem um capítulo sobre educação. A gente acha falas no meio dos lugares. Na lei de trabalho, ele traz uma discussão super interessante. Questão 685A. Ele está perguntando assim: o homem tem direito de repousar na velhice? O que vocês dizem? Não. Zezé, tem direito ou não de repousar na velhice? Ele vai dizer sim. Olha que interessante, ele vai dizer assim: sim, pois o homem está obrigado ao trabalho apenas de acordo com suas forças. Se agora tem menos disponibilidade, se agora tem menos energia, deveria poder trabalhar menos, deveria poder ter outros espaços na sociedade. Mas daí ele pergunta: no entanto, que fará o velho que precisa trabalhar para viver? Meu avô tem 95 anos, se parar de trabalhar não tem dinheiro para sobreviver, tem que continuar trabalhando por 95 anos. 8 filhos, cria 8 filhos, mas os 8 filhos não criam um pai, né? No entanto, que fará o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado do trabalho? E os Espíritos dizem: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o lugar dele. É a lei da caridade. Isso é o que os Espíritos respondem. Aí Allan Kardec vai fazer uma discussão a respeito desse senso de coletividade que nós temos. E ele então traz aqui a noção de educação. Porque ele vai dizer: é a educação que vai transformar a humanidade. Há elementos que não se pode... Deixa eu ver se eu... Aqui. Eu vou trazer para vocês aqui, porque eu acho que vocês guardam melhor a citação. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Este elemento é a educação. Mas não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação
é o conjunto dos hábitos adquiridos. A única, ou o caminho que nós temos de transformação da nossa sociedade é a educação. Mas a gente não entendeu o conceito de educação de Kardec. Porque veja que aqui, se vocês concordam comigo, ele estabelece 3 tipos de educação: a educação intelectual, a educação moral pelos livros e a educação moral. 3 tipos diferentes de educação. E a única que é capaz de regenerar a humanidade é a educação moral. Então, o nosso debate qual é? Qual a diferença entre educação intelectual, educação moral pelos livros e educação moral como a arte de formar caracteres? Já digo para vocês, a maioria das nossas tarefas está na educação intelectual e na educação moral pelos livros. Nós praticamente ainda não entendemos o que é educação moral. E o elemento mais importante que vai nos dar subsídios para entender o que é a educação moral está no final das leis divinas. Deixo aqui para vocês o convite, para vocês lerem o capítulo 12 da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Aqui. Capítulo 12. Então, as leis morais, a 3ª parte do Livro dos Espíritos tem as leis morais. Nas leis morais ele vai discutir a lei natural e depois vai trazendo a lei de adoração, a lei do trabalho, de sociedade, tal, explicando todo o processo de desenvolvimento moral. Mas o capítulo 12 é um capítulo intitulado Perfeição Moral. Aqui é onde nós temos as principais, eu ia dizer todas, mas as principais referências. Isso vai da questão 893 até 919A. São as principais questões que nos dão subsídio para entender o que é educação moral. Ali a gente vai ter a questão do que é virtude, vamos ter a questão da consciência, as paixões, a nascente de todos os nossos problemas e o conhece a ti mesmo. São todos os elementos que nós precisamos entender para pensar a educação moral e refletir as nossas práticas. Mas esse capítulo, eu vou falar para vocês assim, porque quando as pessoas dizem, educação moral, vai ter uma palestra sobre o capítulo Perfeição Moral. Eu, durante alguns anos, eu fui em todas estas que eu via. Eu li os que chegaram à minha mão, eu li todos os livros de educação moral. Todos que eu li até hoje, todas as palestras que eu assisti até hoje, não levaram a sério Kardec. Pegam os textos, os discursos, mas o pensamento, ele é impositivo, católico, proibitivo, restritivo, de uma mudança que queira se dar de fora para dentro. E estou falando porque eu li muitos livros de educação moral. Saía um, saía outro, eu vou lá, leio, compro, começo a ler, já dá um desgosto. Na hora de definir educação é lindo. Todo mundo, ou a maioria, usou como base Raul Teixeira. Não sei se vocês acompanharam, mas por muito tempo a nossa referência à educação foi Raul Teixeira. É educar, é o trazer de dentro para fora, tal. É lindo a definição. Aí vamos para a prática. Currículo, conceito, conteúdo. Para onde foi o extrair de dentro para fora? Então a gente tem como conceito a coisa mais linda, a definição de educação, mas na hora de pensar a prática, a gente contradiz tudo.
Vocês estão com uma cara triste. Pensativo. Meu Deus, será que o que eu faço é educação moral, intelectual? O que é que eu faço nas palestras? Nós estamos querendo virar anarquistas. Quando vocês tiverem um pouco mais de clareza dessas diferenças, pelo menos isso acontece comigo. A pessoa começa a fazer a palestra, eu digo, não entendeu o conceito de educação moral. Não entendeu? Porque está num discurso que não tem a ver ainda com o Kardec. Eu queria que a gente tivesse um pouco mais de tempo para que a gente fizesse uma discussão. A minha ideia seria de nós nos dividirmos em grupos menores para vocês tentarem fazer diferenciação desses três elementos e quebrar um pouco a cabeça. Mas como nós estamos num grupo grande e como a gente levou mais tempo do que o meu planejado na apresentação por conta do tamanho do grupo, então eu vou ter que propor de um outro jeito, porque existem alguns elementos básicos que eu quero pelo menos trazer as referências para vocês irem estudando, né, para a gente construir a noção de educação moral. Então, não vou propor isso, mas queria que você pensasse um pouquinho enquanto eu vou comer uma parte do meu bolo. Qual a diferença entre educação intelectual, educação moral pelos livros e educação moral? Tenta definir os três aí, porque a gente vai discutir um pouco aqui. Como que nós vamos estabelecer a diferença entre esses três tipos de educação? Pensa um pouquinho. Pode conversar com o coleguinha do lado, se quiser. Acabei meu bolo, acabou lá. Acabei o bolo, então tava bom. Agora a próxima discussão é o pastelzinho de melão.
educação intelectual? A escola, o currículo escolar, Acadêmico. o mundo acadêmico. Definição de conceito, passos para que eu possa chegar em tal local. Não. Definição de conceitos, essa ideia que está focada ainda na escola, numa reprodução de conteúdos, né? Intelecto, ele está ligado à ideia me atrapalhei aqui. Intelecto, de racionalidade, de memorização, né? Então, uma boa memória, a gente diz, nossa, fulano é inteligentíssimo. Às vezes ele só tem uma ótima memória, não tem nada de grande inteligência, né? Mas ele reproduz aquilo que ele ouviu, né? Que mais está ligado à educação intelectual? É algo que vem de fora para dentro. De fora para dentro. E algo padronizado. Eu tenho um padrão e eu quero seguir aquele padrão dentro do indivíduo. Para que é um ser reprodução. único. Reprodução. O que mais? As bandas da direita. Não posso dizer que ela vou começar a aprender a pensar? Hã? Não posso dizer que ela aprender a pensar? Vou dizer que está ligado ao aprender, a tudo, né? Que pode ser o pensar, pode ser o se comportar, a educação intelectual. A gente precisa do intelecto. O aprender faz parte do processo cognitivo. Necessita do desenvolvimento intelectual. Uma pessoa com deficiência mental ou com limitações cognitivas, ela vai ter dificuldade para aprender. Veja que nós não estamos abandonando isso aqui. Nós não estamos dizendo que isso aqui não serve, porque precisa. Para você pegar um texto do Evangelho no Lar, vai fazer Evangelho no Lar, vai fazer leitura do Evangelho no Lar, precisa de educação intelectual ou não precisa? Sim. Você tem que ler. Se você for analfabeto, você não consegue ler o texto. Se você não conseguir ler o texto, como que você vai fazer a interpretação? Como você vai trazer para a sua vida? Então, você precisa conseguir ler. Você precisa conseguir extrair sínteses. Você precisa dissertar. Você precisa ler o texto e conseguir entender o que o autor está falando. Qual é a ideia central do texto? Quais são os questionamentos do texto? Tudo isso faz parte do aspecto intelectual. Não estamos abandonando o intelectual. Mas a educação intelectual, ela é suficiente para transformar, ou nos termos de Kardec, para regenerar a humanidade? Não. Porque ele mesmo questiona a respeito da educação intelectual, da educação moral, e ele ouve dos espíritos a dizer que há pessoas que são muito inteligentes e ao mesmo tempo muito más. Porque o intelecto, desenvolvimento intelectual, não é a mesma coisa que desenvolvimento moral. Emmanuel fala de duas asas, lembram disso? De que precisa do desenvolvimento moral e do desenvolvimento intelectual. Não é só de um ou só de outro. Precisa que as duas caminhem juntas. Qual que a gente está melhor em termos de centro espírita? Intelectual. Mentira. Como assim? A gente não faz desenvolvimento intelectual. A gente não ajuda as pessoas no desenvolvimento intelectual. Uma pessoa que tem limitação cognitiva, que não saiba ler, que tem dificuldade de estudar, o centro espírita não ajuda essa pessoa. Não ajuda. Quem tem dificuldade, morre com dificuldade. Quem tem facilidade, vai para uma maravilha. Nós queremos que as pessoas consigam estudar Kardec, mas quantos centros espíritas ensinam a estudar? Quantos centros vocês conhecem? Então a gente quer que as pessoas estudem Kardec, a gente quer que elas saibam fazer Evangelho no Lar, a gente quer que elas leiam o Livro dos Espíritos, mas a gente não ensina a ler. Porque um veio da engenharia, outro veio da filosofia, outro não fez faculdade, o outro isso, o outro aquilo, um com maior limitação, com menor limitação. Mas nós queremos que todos leiam um livro de filosofia, de psicologia, como é o Livro dos Espíritos, mas a gente não ensina a ler. Se lê do mesmo jeito uma revista
uma bula de remédio, um livro de um romance e um livro de filosofia? Não. Ler um livro de filosofia é completamente diferente de ler um romance. As pessoas vêm para o centro espírita e elas sabem ler romance, não sabem? Sabem ler romance. Todo mundo vem, Silvia Gasparetto, Vera Lúcia Marizek, essa galera toda, o pessoal leu. Mas na hora que cai na leitura dos livros filosóficos, as pessoas não conseguem. Dorme. Não consegue, mas não consegue por quê? Porque existem aspectos do desenvolvimento intelectual que ela precisa aprender. Mas nós não ensinamos. Vocês entendem que loucura? A gente, como uma faculdade, quer que as pessoas aprendam a estudar textos filosóficos sem ensinar as pessoas como ler textos filosóficos. Então o que acontece? Eu pego o livro dos Espíritos, parece uma delicinha, porque é um monte de pergunta e resposta. Aí começa a ler lá no início. Apresentação. A quarta linha já não sabe onde que está. Não sabe para onde vai, depois vem um tal de prolegômenos, aí você fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí vai, princípio vital. Página 35, já parou de ler e diz, ai, Kardec é muito difícil. Porque não ensinamos como ler um texto de filosofia. Ou não sabemos para ensinar. Marcos, será que daí não estaria uma dica da idosa que sabe, pegar um pouquinho mais do seu tempo, fazer pequenos vídeos? Uma dica caridosa. Pequenos vídeos, você dando essas gotas homeopáticas, como estudar Kardec, como ensinar para a adolescência a ensinar como estudar Kardec. Pequenas coisas, assim, que eu digo, Sim. 4, 5 minutos. Posso pensar. Porque se você não conseguir ter, olha só, isso aqui a gente vai estar falando que é a aplicação de tudo que a gente aprendeu, tá? Porque isso aqui eu já estou falando que não é nenhum mistério, né? A gente já sabe que a educação moral é porque transformou os hábitos e tudo. Como que eu vou mudar o meu comportamento se eu não consigo nem entender o conceito? É impossível. Se eu não conseguir refletir a diferença entre caridade moral e caridade material, se eu não tiver o apreço de ler e fazer algumas anotações, aonde em vários momentos Kardec, os espíritos dizem que a caridade moral ela é muito mais difícil de ser feita, porque ela exige do dentro, porque é um processo complexo, que tem a ver com as nossas relações. Se você não aprender a ler, analisar, fazer sínteses e conclusões disso, como que você vai pensar que você pode fazer o homeless, como a gente estava falando, mas que existe um outro mundo que precisa ser vivido, porque tem uma galera fazendo o trabalho como morador de rua, só que não enxerga o marido, a esposa, os filhos dentro de casa. Ou está fazendo o trabalho voluntário e falando mal dos outros no próprio trabalho voluntário. Fulano atrasou de volta, né? Pelo amor de Deus, porque não dá para contar uma com ele, porque não sei o que, não sei o que. Jesus Cristo, o que é que você achou que você estava fazendo? Caridade. Aí as pessoas chegaram já lá no nosso centro espírita com sapatos sem cadarço, camisa sem botão, para dar para caridade. Porque não conseguiu ler e entender o que é caridade. Eu preciso ler e entender, e tenho que ler lá no Livro dos Espíritos, tenho que ler lá no Evangelho, mas depois eu tenho que relacionar com a caridade, que Allan Kardec perguntou qual é a caridade, a melhor noção de caridade trazida por Jesus, e que tem muito mais a ver com benevolência, com indulgência, com perdão. E aí eu tenho que quebrar a cabeça nesse negócio e dizer, gente, eu estou fazendo um monte de trabalho assistencial, mas talvez eu não esteja fazendo caridade nenhuma. Isso vai ter a ver com educação moral. Mas eu só vou conseguir chegar aqui se eu conseguir entender o conceito. Se eu não entender o conceito de caridade, eu vou pegar roupas velhas do meu guarda-roupa, vou colocar num saco de lixo e vou achar que eu estou fazendo caridade. E as pessoas fazem isso, achando que estão fazendo caridade, porque não entenderam o conceito.
Você lê lá no Evangelho, a prece serve para pedir, para agradecer e para louvar. Isso é uma questão conceitual. O que é louvar? Você vai ter que estudar. Porque a gente faz oração pedindo e agradecendo, e a gente não entende o que é louvar. A gente não tem essa concepção de louvor no movimento espírita. Mas se eles dizem que a caridade serve para pedir, para agradecer e para louvar, o que é esse louvor? Aonde que vamos ler? Vamos quebrar a cabeça? Vamos tentar entender? Para que eu insira a prática de louvor na minha vida. A prática de louvor está extremamente ligada à educação moral. Porque o louvor foge do intelecto para falar do despertamento da alma, da questão do sentimento, da emotividade. Mas para você chegar lá, você precisa ter um entendimento do conceito. Allan Kardec é o último exemplo que eu vou dar, mas é que eu estou assim pensando que tem que dar uns exemplos para vocês entenderem a importância de estudar com detalhe. Allan Kardec, quando está falando da fé, ele diz: a fé não se prescreve. Você precisa assumir isso, porque daí vem as pessoas no fraterno e a gente diz: você tem que ter fé. Você precisa pegar lá quando ele diz a fé não se prescreve. Gente, o que é a fé não se prescreve? Vai no dicionário, vai ler, vai buscar, vai discutir. Ah, não se prescreve como se prescreve um medicamento. Ó, você tem que tomar isso e isso. Então, não dá receita. A fé não é algo que se dê receita. Ou seja, em momento algum cabe você dizer para as pessoas: tenha fé. Porque dizer tenha fé, você não entendeu o conceito de fé segundo Allan Kardec. A fé não se prescreve. Ninguém vai dizer tenha fé. Ai, obrigado, você disse agora, tenho fé. Nossa, você não tem fé? Não tenho mesmo. Você vai me criticar porque eu não tenho? Como que faz para ter? A gente não sabe. Vamos ter que ler o texto de volta, vamos ter que bater, rebater, voltar, porque se fé não prescreve, como que desencadeia a fé? Será que então a fé tem a ver com a questão do louvor? O que vai gerar essa tal dessa fé? Como que uma pessoa sem fé vai desenvolver a fé, se não é pela via racional? Vejam que aí nós estamos filosofando. Aí a gente está querendo extrair doutrina espírita, produzir conhecimento em cima do que os espíritos nos trouxeram. Mas o primeiro degrau é a educação intelectual. As pessoas chegam no centro espírita e a gente não sabe se elas sabem estudar ou não. Vai para o grupo de estudo. Aí está todo mundo passivo. Uns gostando, porque está alimentando a passividade. Outros não gostando, porque é um grupo passivo. Sem grandes desenvolvimentos, e passa 3 anos e as pessoas não sabem quase nada de doutrina, elas têm conhecimento superficial de doutrina espírita. E também só estudo naquele dia do grupo de estudo. Hã? E também só estudo naquele dia do grupo de Só estudo, só não é estudo, né? Ele vai para o grupo de estudo, não necessariamente estuda, não necessariamente entende o que é estudar. Aí a gente diz para as pessoas assim: gente, vocês têm que ler antes de vir para o grupo. As pessoas leem? Não leem, mas elas não leem porque talvez ninguém ensinou como ler, ninguém explicou da importância de ler, e outra, ninguém deu utilidade para a leitura dele, porque se eu leio antes e venho para a reunião, não faz diferença. A maioria dos nossos grupos, se a pessoa for bem dedicada, autônoma, lê antes de vir para a reunião, ela nos atrapalha. Atrapalha. Uma pessoa com nível elevado de autonomia que leia antes da reunião, ela atrapalha, porque ela vai fazer questionamentos que extrapolam o texto, ela vai trazer discussões, e aí a gente fica constrangido, porque alguém que leve a doutrina espírita a sério e estude pra danar, ele gera tumulto no centro espírita. Aí nós queremos que ele vá embora, e ele vai embora, e olha lá. Aí o sujeito autônomo vai embora, mas depois quem que vai coordenar o grupo de estudo? Era o sujeito autônomo que deveria coordenar. Quem que vai fazer palestra? É o sujeito autônomo que vai fazer palestra. Quem que vai escrever, dissertar, refletir, criar novos cursos, projetos? É o sujeito autônomo. Mas nós fizemos com que ele fosse embora. Ou, de pouco, como o exemplo do Roberto, chega ali e já vamos pegando, já vamos enrolando, em menos de um ano
já está lá fazendo um monte de coisa, porque se não fizer isso a tempo, em um ano, vai embora. Um sujeito autônomo em um ano assistindo palestra de alguém dizendo como que tem que ser, como tem que se portar num grupo de estudo onde você não tem espaço para construção coletiva, um sujeito autônomo não dá. Porque ele já fez doutorado, e no doutorado ele teve que passar 4 anos estudando sozinho para fazer sua tese. E aí você vem para um grupo de estudo onde vão ficar explicando um textinho ali? Não, me dá o texto que eu leio. Nos Estados Unidos há congresso onde as pessoas apresentam trabalhos em 3 minutos. Você faz uma tese de 4 ou 5 anos e você apresenta em 3 minutos. Por quê? Porque eu vou ali e apresento para vocês a minha construção final. Se você tiver interesse, você vai ler os meus textos. Você vai ler os autores que me fizeram chegar nessa conclusão. Já parte do pressuposto que se eu gostei, eu não vou ficar ouvindo o Marlon falar, eu quero ver as bases, a construção, eu quero ler, porque eu só vou aprender quando eu me aprofundar nesses textos. E se eu não gostei, eu só perdi 3 minutos, não perdi 1 hora. Então veja que para uma sociedade autônoma, palestras de 45 minutos ou 1 hora é perda de tempo. Porque eu sei que embora seja maravilhoso aquele conteúdo, eu não vou aprender ouvindo alguém falar em 1 hora. Eu vou aprender quando eu sentar, quando eu estudar e quando eu gerenciar a minha própria aprendizagem. Então 1 hora de estudo não vai me consolidar a aprendizagem. Não vou ficar te ouvindo 1 hora. Mas olha a crítica que eu vou fazer. Nós estamos falando de alguém num doutorado de 4, 5 anos. Agora a gente quer que as pessoas sentem para nos ouvir, comentando o evangelho que a gente preparou na semana, pegou uns videozinhos do YouTube, umas palestras do Haroldo, juntou com o texto, vocês estão vendo porque vocês usam as palestras do Haroldo, juntou um coxambre ali e faz uma palestrinha. Gente, isso pode servir para nós brasileiros, mas para inglês não serve. Para gente que veio lá da escola no Brasil, da professora que cobra a presença, que você tem que ir na escola todo dia, que você pode dormir ou ficar acordado, é só decorar as coisas para chegar na hora da prova e reproduzir. Essa gente, funciona esse tipo de conhecimento. Agora, para uma sociedade autônoma como é a educação na maioria dos países da Europa ou dos Estados Unidos, não dá certo. Aqui muitas pessoas fazem a faculdade 1 vez por semana para aula. 1 vez por semana. E o que faz do resto? Se fosse nós lá da Brasileirada, vamos levando, depois a gente faz um trabalho em grupo, você faz a introdução, eu faço o meio, o outro faz a conclusão, né? E o que fez a conclusão nem sabe o que falou da introdução. E quantos trabalhos as pessoas fizeram assim? Não? Não é? Um faz parte 1, outro faz parte 2, e aí quando chega na hora da conclusão, diz a gente, como que eu vou fazer a conclusão se eu não li o trabalho inteiro? Vocês têm que mandar pelo menos 2 dias antes para eu poder fazer a conclusão. Ai, Marlon, que primorismo, né? Não precisa de tanto. O importante é ter a nota. Se tiver 8, meu pai do céu, que maravilha! Então a gente vai pelo menor esforço. E gente, isso é uma cultura que tudo bem, deu certo pra gente, né? Estamos aqui, né? Se formamos, fizemos alguma coisa. Não podemos também dizer que é dia inteiro ruim, assim. Estamos aqui. Mas essa educação foi criticada por Kardec há 180 anos atrás. Você não pode tomar este modelo educacional dentro do centro espírita. Não pode. A gente precisa, aí vem a crítica do Gilson, a gente precisa entender como funciona para ensinar as pessoas a fazer isso, né? Porque nem a gente sabe, nós viemos de um modelo precário de educação. O modelo do Brasil, com exceções, obviamente, mas o modelo que predomina no Brasil é um modelo precário de educação. Principalmente em relação à leitura. Principalmente em relação à leitura. A formação profissional de muitas faculdades é horrorosa. E hoje em dia, ainda com essa questão financeira, as faculdades viraram fábrica de fazer dinheiro. Não interessa se vai ter um bom profissional, interessa que tem um monte de gente matriculada e essas matrículas que vão manter a universidade. E um professor que tem um nível de exigência um pouco maior, o coordenador já está lá em cima dele dizendo, ó, não pode, porque se você começar a reprovar a maioria das pessoas, eles vão sair da faculdade. E se não tiver faculdade, você não tem emprego. Eles já não tiveram a base, né? Para poder chegar na universidade e saber o que. Exato. E aí ficamos discutindo há algum tempo aí se tem filosofia
No ensino médio não tem filosofia. Um país onde se discute se deveria ter filosofia ou não no ensino médio, já fala da nossa precariedade moral. Porque filosofia deveria ser dada desde o primeiro ano. Primeiro ano a criança já deveria estar aprendendo a pensar, a ler, a refletir, a debater textos, a entender que existem linhas de pensamento, que nenhuma é a verdade, a pensar por diferentes ângulos, a estabelecer crítica. Desde o primeiro ano tem que estar pensando isso. A gente está vendo notícia no YouTube e usando isso de referência para palestra. Desculpa o desabafo, mas é que me dá um nervoso de pensar que nós temos uma preciosidade. A gente não entendeu a profundidade de Kardec. A gente não entendeu o quão precioso é o que tem nesse livro. A gente passa por cima. Kardec tem que ler, reler. Eu tinha 2 malas de 23 quilos com um monte de coisa para trazer. Eu digo, meu Deus, o que eu levo, o que eu não levo, o que eu não levo. Fica dando tempo. Livro dos Espíritos tem que levar, Evangelho tem que levar. Meu Deus, mas é tão pesado, mas não interessa, vai ter que levar. Porque isso aqui todo dia tem que estar lendo, tem que estar voltando, anotando. Ó, meu livro está tudo riscado. Anota, volta, anota, volta, anota, volta, anota, volta. E depois de ler 10 vezes, você ainda continua achando um monte de coisa que você nem sabia que estava ali. Esses dias eu achei uma questão aqui atrás sobre punição. Falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha prestado atenção que estava aqui essa parte. Olha que coisa maravilhosa, aí risco de volta, aí risca lápis, depois risca caneta azul, depois risca caneta preta, caneta vermelha, porque cada vez que está lendo é uma coisa que tem que riscar, e vai passar muito tempo e não vai ter entendido Kardec. Só que qual é a coisa triste? Isso aqui é o começo. Educação moral está bem lá para frente. Bem lá para frente. Tá? Passado isso aqui, já estou mais leve, tranquilo. Agora, o que é educação moral pelos livros? O que vocês pensaram? Que palavras vocês associam com isso? Catequese. Catequese. Religiosidade. Por que catequese? Sentar lá e ficar lendo a mesma coisa, as pessoas dizendo é assim, assado, e sem pensar ou refletir no que está sendo. Então, uma imposição moral. Sim. Que não dá espaço para pensar, questionar, refletir. Receita de bolo. O pecado, porque aqui o livro vai dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, se vai para o céu, se vai para o inferno. Não é? É o livro que diz se vai para o céu, vai para o inferno. Olha a loucura que Allan Kardec gerou na nossa cabeça. O suicídio tem atenuantes e agravantes. Acabou a lógica de vai para o céu, vai para o inferno. Atenuantes e agravantes. Então pode ter alguém que não tenha cometido suicídio e esteja num estado de sofrimento maior que alguém que cometeu suicídio, dependendo dos atenuantes e agravantes. Ele não disse em lugar nenhum que todo suicida vai para o vale dos suicidas. Diga-se de passagem, ele evocou vários suicidas, faz uma síntese em O Céu e o Inferno, e nenhum deles descreve Vale dos Suicidas. A descrição que nós temos de Vale dos Suicidas é no Memórias de um Suicida de Ivone Pereira. Da onde que nós tiramos esse discurso que suicida vai para o Vale dos Suicidas e que vai ficar lá penando não sei quantos anos? Você fez educação moral pelos livros, porque você leu um negócio, transformou isso numa regra impositiva que desconsidera a subjetividade, que desconsidera o sujeito. Mas essa educação moral pelos livros, ela não pode ser analisada como um fator negativo. É um fator necessário. Eu acho que ajuda é o primeiro estágio. Não necessariamente traz reflexão sobre o meu dia a dia. O que ele diz, Gilson, é essa educação não é capaz de regenerar a humanidade. A educação moral pelos livros não regenera a humanidade. Né? Então, talvez assim como isso aqui, não é um não serve. Mas na sociedade atual, não falando do mundo perfeito,
essa educação moral é necessária. Mas a gente nem definiu ainda bem. Vamos definir melhor o que é essa educação moral, porque talvez, dependendo do que a gente defina, não seja tão necessário. Aquela lógica de catequese, ela não é necessária. Então, essa é a pergunta. Então, cada religião tem a sua de ler a Bíblia, colocar catequese para as suas crianças na igreja evangélica, na igreja mormon, na igreja... E todos eles fazem educação moral pelos livros. Mas é diferente da educação moral que Jesus deixa no Evangelho, porque a educação moral ali, ela é do universo. Ela transforma a pessoa. Né? Então, talvez eu possa ter um monte de conceitos morais, do certo, do errado, do adequado e inadequado, mas não necessariamente isso me transforma em uma pessoa melhor. Mar, eu coloquei formação passiva de caráter, é mais ou menos isso? Se é passivo, não é de caráter. Seria... Por que não, no caso? Porque a formação de caráter é de dentro para fora. Então, se é passivo, não vai ser formação de caráter. Levar uma Bíblia para dentro de um presídio e o presidiário deixar de querer matar as pessoas também não é uma coisa positiva a educação moral pelo livro. Não, mas não é pense tão... livro como material. Porque não, sim, o que vai, escrito se este presidiário mudar as suas condutas, então nós fizemos educação moral. Se muda a conduta, como ele diz, se ele adquirir novos hábitos, então foi a educação moral que viveu. Então o livro não é físico, o que tem a capa, seria o ensinamento. Exato, porque essa educação moral aqui, ela tem uma base teórica. A questão não é ter um livro ou não ter um livro. Vou dar uma ideia para ver se faz sentido para vocês. Isso aqui é o entender a proposta e o desenvolvimento da política. Por isso, a necessidade do debate e do entendimento da proposta da doutrina espírita. Por isso, também é uma filosofia. Eu preciso entender essa proposta para que eu possa ler, definir conceitos e aí começar a fazer essa transformação, essa tentativa de transformação moral, mas a partir desses princípios e desses conceitos. Então, trazendo, eu entendo para daí trazer para a minha vida, né? Eu preciso entender o conceito de reencarnação, precisa ser compreendido. Se você não entende o conceito de reencarnação, você não entendeu a doutrina espírita. Mas você pode entender o conceito de reencarnação falando de algo lá fora. Ou você pode entender o conceito de reencarnação como algo que transforme a tua forma de pensar e a tua forma de agir. Está entendendo a diferença? É como se disséssemos que esse negócio aqui é de fora para dentro. E esse daqui é de dentro para fora. Então, nos dois, nós temos uma busca por conceito. Mas existe um conceito que vai ser aplicado de fora para dentro. Espírita não guarda raiva. Então, se eu começo a sentir raiva e eu aprendi que o conceito espírita não guarda raiva, eu não posso sentir raiva. E aí, quando eu quiser mandar a pessoa para o inferno, eu respiro e digo: meu irmão, está tudo bem. Isso vão ser os hábitos adquiridos que transformam a humanidade? Não. Mas isso é o que está sendo passado para a gente em estudos da educação moral. Muito claro. Não é educação moral, né? Não, mas essa é a educação que nós passado sabemos pra gente fazer. como educação É isso. moral. Essa é a educação que nós sabemos fazer. Mas é aí que eu estou trazendo para vocês. Não é isso que Kardec propõe. Ela é limitada, né? Limitada. Porque Divaldo repete isso várias vezes. Ele diz assim: a doutrina espírita não proíbe nada. Vocês já ouviram ele falar isso? Não proíbe nada. Porque a proibição é de fora para dentro.
Você não pode pensar, você não pode sentir, você não pode, é de fora para dentro. Só que o que acontece é que, bem depois de Kardec, Freud escreve os textos a partir de 1900, dizendo: o de fora para dentro faz apenas um processo repressivo. Olha que Kardec foi genial, porque não tinha Freud à época falando de inconsciente, e ele já estava entendendo que era de fora para dentro. O de fora para dentro gera um processo de repressão. Eu não posso sentir raiva, então a gente respira fundo. Na nossa cabecinha infantil, a gente achava que a raiva ia deixar de existir. Só que depois que veio Freud em 1900, ele nos explicou que ela deixa de existir na consciência, mas ela vai para o inconsciente. E aquela mesma raiva que não saiu é a que gera meu problema de coluna, é a que gera a minha gastrite, é a que gera a minha enxaqueca. Só que nós não sabíamos disso em 1900, tá? Hoje em dia a gente já sabe. Hoje já deveria saber. Mas mesmo assim a gente toma remédio para ver se muda. E muda? Não muda. Vai pulando de um lado para o outro. Porque toda a educação de fora para dentro, ela vai gerar um estrago aqui dentro. Só um pouquinho, Elza, queria falar? Só lembrando, no dia 4 de abril de 2020, a gente está trazendo um evento totalmente diferenciado na minha empresa, que é o Dr. Mick Collins, né? E a doutora Dani Silvani. E o Dr. Mick Collins está com uma pesquisa já há um bom tempo entre Jung e Kardec, Jung e o Espiritismo. E ele vai saber essa intersecção, onde que as duas coisas estão juntas. Ele não é um Freud, mas ele vai falar no processo de individuação ao longo das reencarnações. Olha que fantástico! Por quê? Porque são pessoas que estão mostrando que essa coisa... Kardec está lá em 1857, mas já estava nos trazendo coisas que a ciência ainda ia desenvolver. Não se falava inconsciente até Freud na forma, claro, se falava inconsciente, outros autores, mas no aspecto filosófico e não dentro do aspecto psicológico. Depois vem Jung, que tem uma super afinidade com o pensamento espírita, mas Kardec em 1857 já estava discutindo isso, que o de fora para dentro não dá certo, não muda a pessoa, ela vai ser um sujeito comportado. Só um pouquinho. Comportado. Mas não chame isso de transformação moral. Já falei, mas provavelmente todos não estavam. Vou retomar o caso que nós tínhamos lá naquelas 3 obras de Ivone Pereira. Começa com Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumières, Drama de Bretanha. Lá nas Voragens do Pecado, nós temos quase um padre chamado Monsenhor B, com aparentemente hábitos super legais. Ele era um padre daquela comunidade, aconselhava, orientava as pessoas, ajudava, fez diferença na vida daquelas pessoas. Ele, então, tinha um dos personagens praticamente como um filho. E este quase filho dele se apaixona por uma mulher, ele orienta os dois, orienta ela, tem um desfecho muito triste, mas ele está lá na figura de praticamente um padre, um conselheiro religioso daquela comunidade. Na próxima encarnação, este mesmo padre, ele agora é pai daquele moço. E aquela mesma moça que o moço se envolveu, agora eles reencarnam, se casam e ela abandona o moço para ir ter com outro. O moço se desequilibra frente ao abandono dela, comete suicídio e esse pai enlouquece. Perde-se na vida, vira um alcoólatra e um andarilho. Na terceira reencarnação em Dramas de Bretanha, este moço reencarna, a moça reencarna, e aquele que inicialmente era um padre não reencarnou.
ele virou obsessor, cruel e pertinaz, que leva a menina à loucura e a cometer suicídio e se jogar no penhasco. Ele era um padre, conselheiro religioso, com todos os conceitos orientando a humanidade, mas não era de dentro para fora. Porque se fosse de dentro para fora, ele não teria se perdido na aprovação. Era uma educação moral pelos livros, de fora para dentro. E no dia que chega a minha aprovação, como são livros, deixem os livros. Eu continuo a ser o mesmo primitivo, medíocre ou sanguinário que eu já fui de outras eras. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz uma discussão a respeito desses hábitos de fora para dentro e ele vai dizer: é natural que as coisas mudem. Porque quando o sujeito reencarna como escravo, ele vai ter hábitos de escravo. E quando ele reencarna como senhor, ele vai ter hábitos de senhor. Mas só a transformação profunda dos hábitos é que faz uma mudança de caráter. Porque a educação moral pelos livros pode transformar apenas hábitos de fora para dentro, mas não fazer uma mudança de caráter. E nós temos trabalhado por muito tempo para fazer mudança de hábitos, no sentido do de fora para dentro, mas não mudança de caráter. Passa. Eu acho que Emmanuel fala, não sei se é Emmanuel André Luiz, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Como é que você coloca isso, fazendo comparação com aquilo que você acabou de falar, de que da relação dessa mudança de caráter e da educação intelectual, necessidade de desenvolvimento intelectual, entendendo os conceitos, porém, ao mesmo tempo, entendendo que o exemplo faz uma mudança impacta no ser mais do que apenas palavras que tentar convencer. Com relação entre os dois. Não sei. Tem que pensar. Diga. A minha dúvida é com relação a como auxiliar, porque na verdade o que eu aprendi, através do que eu aprendi através dos livros, é que a gente pode fazer assim: eu me conheço, eu tenho a raiva, eu olho para minha raiva e eu me acalmo, mas eu escolho um comportamento diferente hoje, politicamente, para que isso possa começar a ter um efeito na minha lado emocional. Mas agora, pensando nessa questão do exato da educação de dentro para fora, como que eu posso fazer que me auxilie para nesse ponto? Tem dois pequenos. Isso é só mudança de hábito, no sentido superficial, né? Escolher comportamento, não vou me irritar, vou meditar, vou isso, vou aquilo. Isso, na nossa concepção, e depois eu vou trazer outros elementos ali em Kardec, isso não gera transformação moral. E aí qual que é o problema? Como são mudanças de hábitos nesse sentido superficial, o que quer dizer? Que na próxima encarnação, num contexto diferente, não é que perdeu tempo, né? Mas vocês entendem a lógica? Se eu trabalho para me habituar e me organizar no condicionamento destas coisas, eles são condicionamentos. Quando nós reencarnamos, o que acontece com todos esses condicionamentos? Eles vão sofrer um processo de restrição para que a gente comece uma nova formatação. E os elementos profundos do caráter, eles vão se manifestar. Mas o superficial, desanda. A forma do jeito que você está nos explicando da ressignificação das nossas paixões, que eu achei formidável. Porque nós estamos realmente num mundo de provas e expiações, onde ninguém vai sair daqui virando anjo. Tá? A forma que você nos explicou está fazendo com que a gente repense, porque vai ser mais fácil partir para a educação moral. Porque antes, sentir raiva, vamos segurar a gente, o ódio, o ressentimento, por que não sentir?
A gente tem que sentir sim, mas como uma mola propulsora para ser uma coisa melhor. Porque não sentir, porque isso é de espírito inferior, porque isso é feio, porque vai para o inferno, é educação de fora para dentro. Domar o corcel que você falou. Exato. Que é E colocar a nosso serviço. Exatamente, que é o que a gente tem que usar agora e começar a raciocinar em cima disso. Mas aí, então, vou aproveitar essa questão que você traz para vocês irem já fazendo novas ramificações aí. Para domar este corcel, então quer dizer, eu preciso entender. Que é o que a gente não está fazendo. Estão entendendo? Então, se eu tenho uma raiva, a raiva é uma paixão e ela precisa ser domada para ser posta a meu serviço. O que isso quer dizer? Não estamos mais discutindo se deve ou não deve, se pode ou não pode, se é bom, se é mau, se vai para o céu ou vai para o inferno. Nós estamos discutindo, você vai ter que entender o que é a raiva dentro de você. Você vai ter que entender o sentido da raiva dentro de você. Você vai ter que lidar com essa raiva dentro de você. Agora, nós estamos no campo da educação moral. Saímos do livro que vem de fora para dentro e desconsidera a realidade do sujeito, porque a forma como Andréia vive a raiva é completamente diferente da forma como Marlon vive a raiva. E se eu quiser dizer como todo mundo precisa viver a raiva, educação moral pelos livros não genera humanidade. Eu preciso entender o que é a raiva na minha vida, qual é o espaço que ela ocupa dentro de mim, e encontrar caminhos do que eu vou fazer com ela na minha vida, no meu contexto, nestes lugares que eu tenho. Isso, nós já estamos no campo da educação moral. Então, só mais uma coisinha para falar, porque nós vamos voltar. Mas, então, aqui, veja, nós estamos falando de fora para dentro. Aqui nós estamos falando que é de dentro para fora. Existe uma mudança dentro de mim que gera hábitos. Não é o hábito pelo hábito. Existe uma mudança de caráter que transforma num conjunto de hábitos. Acho que é periferia espiritual isso. É espiritual, vamos dizer, porque tudo começa no espírito. Então é uma mudança na consciência. É uma mudança profunda que vai para o hábito, que muda o comportamento. Mas olha como a gente é danado. Tem que acontecer um negócio lá no fundo, dentro da gente, que modifique os nossos hábitos. A gente é cretino. A gente quer mudar o hábito sem fazer o processo de mudar lá dentro. Então é o que eu digo para vocês. Chico Xavier falava manso, bonzinho, bem queridinho, mas porque tinha um estado de consciência que fazia com que ele não se colocasse acima de ninguém. O Marlon não tem esse estado de consciência, mas como ele via o Chico chamando as pessoas de meu irmão, ele começa a chamar as pessoas de meu irmão. Chico ficava com uma mãozinha em cima da outra, aí a gente fica com uma mãozinha em cima da outra, e ele falava baixinho. Ai, Marco, olha só baixinho. Meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Estou tão feliz. Queria dizer assim, ó, a gente não tem nada para acrescentar. Se não tem nada para acrescentar, por que viajou ao outro lado do mundo? Se não tem nada a acrescentar, por que está levantando para falar? Fica quieto se você não tem nada para acrescentar. Nós não temos nada para acrescentar. Então veja, eu fiz uma mudança de fora. Eu começo com nós não temos nada para acrescentar, nós não sei o que, faço uma coisa bem bonitinha e acredito que este hábito que eu mudei aqui fora, ele tem a ver com o caráter. Mas a questão de achar que o hábito vai mudar o caráter não tem nada a ver com a doutrina espírita. A doutrina espírita é o caráter que gera um conjunto de hábitos. A gente quis pegar um atalho, já vai direto para a mudança do hábito, sem precisar de transformação da consciência. Gente, não tem nada a ver com doutrina espírita. Quem decide essa transformação da consciência? Se você não começar a praticar os hábitos? Não, hábito. Esse gatilho. O que gera a transformação da consciência? Esse é o elemento principal da educação moral, que nós vamos ter tempo para discutir agora, se vocês aguentarem, suportarem. Autodescobrimento.
tá? Mas vou fundamentar em Kardec. Autodescobrimento é o que transforma o homem de dentro para fora. Então já fiquem com essa palavra, nós vamos retomar em Kardec para explicar, mas eu vi que tem um monte de gente que levantou a mão, então vamos abrir espaço aqui e depois a gente vai voltar então, mas isso aqui já ficou claro que existe uma mudança de caráter que é decorrente de um estado consciencial e este caráter é que gera novos hábitos. A gente não vai mais ficar na questão de focar em mudar hábito, porque o hábito não muda o caráter e o caráter não transforma o estado de consciência. Então fala e aí nós vamos pegar aqui uma pequena frase de Jung. De quem? Jung, que diz que você resiste e persiste. Acho que é bem isso que a gente está falando, né? Se você não reconhece o teu... Perfeito. O que vocês ouviram ele falando? Não. É uma frase de Jung, que diz que você resiste, persiste. Se você não reconhece o teu problema, se você não estuda o teu problema, você disse, aquilo não transforma, persiste. E mais, daí, quando ele traz esse conceito da repressão e da sombra, ele vai dizer que quanto mais nós negamos a nossa sombra, mais densa ela se torna. Exemplo clássico, o pessoal que foi para a igreja para tentar resistir à sexualidade. O que aconteceu com essa gente? Fazendo sexo dentro da igreja. Olha como a sombra se tornou densa. Porque qualquer um de nós, você vai entrar numa igreja e fazer sexo? Não, jamais, né? Você vai para qualquer lugar, mas o último lugar que você vai pensar em entrar para fazer sexo é na sacristia. Mas quando você resiste, quando você nega, esse negócio vai se tornando tão denso, tão poluído, tão intenso, que você começa a perder noções e faz sexo no único lugar do mundo, ou talvez o principal lugar do mundo, que você não devia fazer. Isso foi algo que resistiu, que vai crescendo, crescendo, e aquele negócio invade o nosso comportamento. E nas últimas décadas, nas últimas 2, eu acho que décadas ou 3, começou a vir tudo isso à tona. E a igreja ficou de cabelo em pé. As redes de pedofilia, os processos de abuso, de crime dentro da igreja, daqueles porões dos abortos, porque era freira grávida para tudo que é lado, e foram descobrir que se abortava em porão, não sei onde, em tudo que é lado. Por quê? Porque tentamos negar algo de fora para dentro, mas quando você tenta negar o que está lá dentro, ele não transforma. Freud falou isso em 1900, ele se adensa, ele cresce dentro de você e ele te pega pelas costas. Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, a sugestão é que você estude o conceito de sombra. A sombra é essa noção daquilo que é reprimido, daquilo que é negado. Então, estude, se você puder, o conceito de sombra. E tem um vídeo no YouTube, bem fácil assim. Eu digo bem fácil de achar, mas quando eu trabalho esse vídeo nos grupos terapêuticos, as pessoas dizem, eu não consegui terminar de assistir. Eu assisti, não achei muito importante, porque não entendeu nada. Aí tem que assistir de volta, O nome do vídeo é Efeito Sombra, tá? É Debbie, não lembro mais o que é a principal pessoa ali do vídeo, e é um livro que ela escreveu junto com o Deepak Chopra, Debbie Ford, sei lá o que, e mais uma outra. E aí eles vão trazer estes conceitos morais pela ótica da psicologia. Efeito Sombra, é um vídeo de 1 hora e pouco, e assista sozinho em casa, porque se você assistir com o marido, com o filho, dá problema. Porque daí os exemplos que ela começa a trazer, a gente já começa a escutar, tá vendo? Você aqui. Aí depois vira contra você mesmo, não sou nada disso, eu nunca fiz isso, aí gera um problemão. Então, vá assistindo, e os exemplos que ela vai dando, você vai anotando. E quando você fala, nossa, isso não tem nada a ver, anote com negrito, porque com certeza é o pior que tem ali que você está tentando negar. Depois a gente discute em um outro momento sobre sombra. E se você quiser ter um olhar um pouco mais desses aspectos psicológicos
Dentro da doutrina espírita, eu tenho um canal no YouTube, se você procurar Marlon Reikdal, foi uma série de vídeos ao longo de um ano que nós fizemos em 2013 na Federação Espírita do Paraná, pegando os conceitos da psicologia, relacionando com Joana de Ângeles, com Kardec, para ter uma aplicabilidade no processo de transformação moral. A gravação é péssima, os slides estão horrorosos, eu pareço um velho com roupa larga, cabelo careca, uma coisa... Vocês vão dizer, não, é um vídeo do futuro do Marlon. Não, é um vídeo do passado, não é? Agora que o seu meu bicho é você. Não era meu pai, nem meu irmão mais velho, era eu, numa fase assim que eu não sei o que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Mas só um pouquinho. Aí 2013, esses vídeos já tem 6 anos, mas ali tem os conceitos de ego, persona, sombra, ânima, ânimo e self, relacionando com Joana de Ângeles, relacionando os conceitos de psicologia e trazendo aplicabilidade para a nossa vida. Aí com isso dá uma clareada e tem algumas outras referências para vocês poderem aprofundar esses conceitos. Está no YouTube. Se procurar, veja no meu canal, Marlon Reikdal, são os primeiros vídeos. Eu fiz, na verdade, o YouTube por causa disso, de colocar os primeiros vídeos lá. Então, Paula tinha levantado a mão também. São várias perguntas. Então, pelo que você estava falando de educação moral, pelos livros que eu entendi, então vão ser opiniões de outras pessoas, experiências de outras pessoas, caminhos. Isso eu tenho, assim, que eu posso estar errado. Se eu for por isso, eu vou estar só copiando aquela coisa do conceito espírita, que eu aprendo a falar amor é caridade. Aí eu na palestra eu repito sem compreender. E desconsidera a minha realidade. Mas é um modelo, talvez, de aprender o caminho por referência, não é? É o que aconteceu comigo, por exemplo, na questão de atendimento fraterno. Depois que fiz tudo errado, agora eu tenho que aprender. Então eu vou olhar, né, as atitudes equivocadas para aprender. Então, mas não gera transformação de caráter. Nós estamos aqui no campo do hábito, organizando melhor o comportamento, definindo melhor funções, tarefas, mas não é uma transformação profunda. Na educação moral, Santo Agostinho nos falou sobre, né, o autoconhecimento. Sim. Mas aí, na prática, qual que é o melhor modelo de aprendizado? É a questão da reflexão, é a interiorização. Então, eu preciso refletir, conhecer a minha sombra, mas eu vou precisar olhar nos livros, não referências, para escolher caminhos. Então, a educação moral pelos livros, eu vou voltar nela, para daí saber utilizar. Mas não ficar ali. Então, nós aprendemos conceitos, entendemos referências, matar é certo ou errado? Errado. É errado. Isso é educação moral pelos livros. Eu preciso entender que matar é errado. Ok? Mas eu ler, decorar e dizer que não matar é errado transforma o meu caráter? Não. Transforma o caráter do primitivo para o civilizado. Sim. Ok? Então o cara que achava que tem que matar mesmo, quando ele descobre que nós não temos o direito de matar as pessoas, ele sai do primitivo para o civilizado. Mas saber que não devo matar me transforma num homem pacífico? Não. Vocês estão entendendo? É um passo, outro passo. Aqui nós vamos entender o conceito, aqui nós vamos entender o conceito moral de direcionamento da vida para sair do primitivo e ir para o civilizado. Mas o que vai fazer com que haja uma mudança de caráter do predomínio do mal para o predomínio do bem no processo de regeneração da humanidade é de dentro para fora. Desculpa, eu sou muito prática, então para mim é difícil entender o conceito. Eu sou uma pessoa nervosa, sou muita raiva. Aí no caso, eu procuro entender o conceito de raiva não é bom. Né? Raiva não é bom, eu consigo entender raiva, porque falta de aceitação, mas como é que eu faço para modificar isso? Isso é autodescobrimento. Então olha que interessante, eu preciso entender
que aquilo que eu estou sentindo é raiva. Né? Eu preciso de um conceito que na raiva o sangue vem para as mãos, a gente fica ruborizado, a gente sente uma energia e tal. Isso é conceito, é intelecto. A diferença de raiva para tristeza, para medo, para inveja é intelectual. Agora, eu preciso de uma noção moral, que a raiva, ela gera problemas na nossa vida. Quem não tem essa educação moral pelos livros e sente raiva, quero mais esse ferro mesmo, que vai para o inferno, que não sei o quê. Opa! Não tem um mínimo de civilidade. Este sujeito não teve uma educação moral pelos livros, porque ele acha que ter raiva é bonito. E se alguém falar, fulano, se acalma caramba, eu quero mais é que se exploda. Olha, faltou um mínimo de educação moral pelos livros. Isso aqui é do primitivo para o civilizado. Entendem quando eu digo do primitivo civilizado? A Igreja Católica teve um papel interessantíssimo, porque ajudou a gente a sair da primitividade. Porém, o fato de eu reconhecer que a raiva não é saudável vivida dessa forma, que se eu não expressar, ela vai para dentro e me mata, e que se eu expressar, ela acaba com o meu coração, com o meu cérebro, porque olha que interessante a raiva, né? Estudos da psicossomática mostram que a raiva, ela está extremamente ligada ao câncer, ao movimento autodestrutivo. Mas os sujeitos que expressam a raiva, que botam tudo para fora, morrem de câncer, morrem de AVC ou de infarto, porque a raiva expressa, ela vai endurecendo as artérias e gerando um outro tipo de complicação. Você escolhe o câncer ou o AVC. Entende? Isso aqui é educação moral. Agora, o que faço com esta raiva? Autodescobrimento. Eu preciso. Vejam que coisa interessante. Aqui, nós estamos discutindo se deveria ou não viver a raiva para ter um mínimo de civilidade. A hora que eu já entendi que não cabe, a minha pergunta agora é: o que eu faço com essa raiva? Mas por que não dá para vir por livros? Porque para esta pessoa só existe uma resposta do que faz essa raiva. Entende? Não dá para a Caroline descobrir o que ela faz com a raiva. Carolina. Não dá para a Carolina descobrir o que faz com essa raiva, porque a resposta é única. Nunca houve antes na história da humanidade este espírito, nesta sucessão de milhares de reencarnações, vivendo este desafio dentro desse contexto. Nunca houve. Só existe uma resposta, por isso que não dá para vir pelos livros. Os livros vão dar noções, mas o processo de desenvolvimento do caráter é de dentro para fora, porque é único e só virá pela via do autodescobrimento. Só um pouco. A resposta para como viver esta raiva não está em nenhum livro. Está onde? Dentro dela. O que eu vou fazer com a minha sexualidade? Está em qual livro? Não existe. Porque a minha história sexual nunca antes se repetiu na humanidade. A resposta está dentro de mim. Vocês entenderam a questão? Aqui nós temos parâmetros, mas o grande processo de transformação do caráter, ele não tem como vir de fora, porque este momento é único. A resposta vai ter que vir de dentro. E nós, enquanto instituição educacional, não vamos dar respostas às pessoas, porque eu não sei o que ela tem que fazer com a raiva dela. A resposta vai ter que vir de dentro. Nós, enquanto instituição educacional, vamos ensinar as pessoas a ir para dentro. Vamos aprender. Nós vamos aprender para ensinar as pessoas a ir para dentro. Aí nós temos reflexões, nós temos referências, nós temos conteúdos de ensinar a pessoa como fazer. Mas o processo de desenvolvimento moral da Caroline... Da Carol. A Carol do Robson. A Carol do Robson. É único. Entendem? Todo
Carolina, você tem que agir assim ou assado, é de fora para dentro. Não vai dar certo. É ela que tem que entender. Mas a Carolina, Ela que vai ter que encontrar as respostas dentro dela. Agora, anotem aí, porque eu vou esquecer lá para frente. Vocês precisam me lembrar de trazer o conceito de self, que é de Jung, e que determina por que a resposta vem de dentro para fora. Tá? É a noção de self que nos ajuda a ter certeza que o caminho é para dentro. Mas agora não vai dar tempo de eu discutir isso. Temos mais algumas perguntas possíveis. Eu conheço pessoas assim, que lê demais. Você fala que ela deve ler já uns 5.000 livros. Mas qualquer problema, a pessoa... Sim. Naquela ignorância. Mas deixa eles. Então, principalmente, assim, muita pornografia, muita coisa assim, baixa. Então, uma vez, pessoal, mas você lê tanto livro, eu achava que você era uma pessoa muito intelectual, fosse uma pessoa assim. Não é uma pessoa intelectual, é uma pessoa que lê muitos livros. Que são muitas vezes com a educação, com as coisas, mas que cai tudo abaixo. Não é que cai tudo abaixo, é que o processo de transformação é o terceiro passo. Está no caminho. Tem conceitos, tem noções, até que vai ter o momento que é a transformação. Não ponham, gente, não ponham tudo abaixo. Isso é importante de pensar. O indivíduo que tem um monte de conceitos, que lê um monte de livros, que tem um monte de discursos, quando a gente descobre que ele estava envolvido com pornografia, com prostituição, usando drogas, qualquer coisa que você queira colocar, não ponha tudo abaixo. É o percurso. Está no 1, vai para o 2, vai para o 3. Quando que nós vamos consolidar isso aqui? Quando que nós vamos consolidar isso aqui? Não é nessa encarnação, porque eu vou dar um exemplo horroroso para vocês, mas acho que agora cabe. Nós estamos aqui falando do pessoal que foi para baixo, mas nós estamos aqui agora fazendo o julgamento das pessoas e faltando com indulgência. Entende? O outro caiu naquela hora e a gente caiu na hora de falar do outro. Não, isso aqui... eu só estou falando assim, que às vezes eu vejo pessoas que lê demais. Mas a gente está fazendo um julgamento da comunidade. Quantas universidades, às vezes quando vai falar, meu Deus, parece que tudo aquilo que a pessoa, aqueles doutorados que teve, é uma forma de falar. Mas é o mesmo exemplo nosso, porque a gente leu lá no Evangelho dizendo: o indulgente não vê o defeito alheio e se vê no divulga, mas a gente fica falando dos outros, dentro do centro espírita. Então vocês entendem que isso aqui é um passinho, e a gente não vai consolidar isso aqui agora. Tá? Isso aqui está consolidado quando a gente estiver lá nos mundos felizes, predomínio do bem. A gente está agora começando a entender um caminho que nós estamos construindo para o processo da nossa própria regeneração, que vai levar um tempo danado. Vejam que do predomínio do mal para o predomínio do bem, isso leva tanto tempo que existe um mundo específico chamado mundo de regeneração. Ou seja, a gente está entendendo uma lógica que talvez leve várias reencarnações para a gente chegar lá. Não é só meu intenção, eu querer chegar lá. É um processo longo. Nós estamos falando de mais 500.000 encarnações. Porque se a gente quiser... Porque se a gente... Olha o interessante. Se a gente quiser pegar esse negócio e enfiar a goela abaixo, agora nós estamos fazendo educação moral pelos livros dentro da doutrina espírita. O degrau aí, o desenho está errado, né? Porque é assim. Lá em cima. O último degrau é muito. A minha questão é só para você mais educação moral real. Autodescobrimento. Autodescobrimento e tempo. O que eu achei interessante foi que você agora colocou entre os mundos. Então, se a gente colocar a educação intelectual, a gente coloca mundo primitivo, provas e expiações. Não, o mundo primitivo está aqui, ó. O mundo primitivo está aqui. Os mundos de regeneração, lá, os mundos de provas e expiações aqui no início. Né? Aqui é o finzinho do mundo de prova e expiação, que a gente já tem conceitos. No mundo de prova e expiação, a gente já tem discernimento do bem e do mal, mas ainda não consegue viver. Vai precisar de um café. Tem mais 2 ou 3 perguntas e daí vamos fazer intervalo. Posso fazer um pouco rapidinho? Que a gente não se ilumina imaginando as figuras de luz, mas trazendo a própria sombra ao conhecimento.
É a consciência, né? Essa é a frase do Jung. Ele diz: ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas desenvolvendo consciência. Né? Ou seja, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tem mais alguma pergunta essencial? Se não, gente, só, vou parar. Tá. Como é que eu vou saber se eu não estou reprimindo a minha raiva? Autodescobrimento. Ele vai falar, você vai falar de autodescobrimento é super prático. Nós já vamos voltar no autodescobrimento. Vamos tomar um café, uma água, e daí vamos focar no autodescobrimento.